Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio das Vacinas de Pensamento. Nós hoje temos connosco Albino Oliveira Maia, psiquiatra, diretor da Unidade de Neuropsiquiatria dos Centros Clínicos e de Investigação da Fundação Champalimau e professor de Psiquiatria e Neurociências da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Albino, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua presença. É um enorme prazer poder conversar contigo. Ah, Olá Dinis, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Albino, vou começar com a pergunta habitual. O que é que poderá ser para ti uma vacina de pensamento? Quando eu te convidei, o que é que te ocorreu? Qual foi assim, as primeiras associações que tu fizeste sobre esta ideia de vacina de pensamento? A primeira associação é: não faço a mais pequena ideia o que é que o Dinis quer de mim. Mas isso já não és o primeiro. E portanto a resposta imediata de alguém com uma mente determinística como a minha foi: vou-lhe perguntar, não é? E tu explicaste mais ou menos a ideia que eu acho que compreendi, de se pensar um pouco o que é que em tempos em que o extremismo, a facilidade com que determinadas ideias aparentemente tão simples de desmontar se disseminam tão rapidamente pela população, não é? Pela opinião pública, o que é que eu sentia que poderia ter sido algo, nomeadamente numa perspectiva intelectual, Uhum. que me poderia ter protegido disso. Certíssimo. Essa foi a ideia que eu consegui ter. E era essa, Depois fiz outra coisa, que eu também sou um homem empírico, não é? Portanto, eu foste ver. resolvo as coisas fazendo experiências. Ora, precisamente. Então, a seguir disse assim: então vamos esperar um bocado, deixar a coisa andar um pedaço, ver algumas, ver como corre e aprender. E aí aprendi uma coisa diferente, que é que as pessoas interpretaram isto de formas muito diferentes. Alguns que se calhar foram os primeiros mais próximos de ti e da área em que te inseres, centraram-se mais em correntes de pensamento, filosofia. Uhum. Houve outras pessoas que foram para um polo oposto mais intimista, das suas experiências pessoais, familiares. E eu, apesar de ter esperado todo este tempo e cautelosamente ter feito a minha experiência, tinha uma ideia que mantenho, e acrescentei-lhe uma segunda que eu acho que arruma um bocadinho uma estrutura pessoal e profissional que me tem ajudado a tomar algumas decisões ao longo da minha vida. E podemos saber então quais são essas ideias? A primeira é, muito simples, muito original, estou a dizer, na minha vida. Sim. Na minha vida académica, nas escolhas que fiz, que é algo de livro de texto de biologia do 10º ano, ou talvez até, eu diria antes. Eu acho que isto foi uma coisa encontrou, ou que eu encontrei, e que teve um impacto muito significativo em mim, provavelmente no 8º ano de escolaridade, que eu aterra-me pensar que é o ano em que está a minha filha mais velha. É a vida. Eh, É a vida. e foi, e Foi é nessa altura em que eu te conheci. provavelmente, Isso, eu era provavelmente, amigo da tua irmã mais velha e tu foi na exatamente, altura para aí que eu te conheci, é engraçado. provavelmente. E nessa altura, portanto, nessa altura andava no colégio inglês, no Porto, Eu lembro perfeitamente. e houve necessidade, do ponto de vista de evolução académica, de fazer um trabalho sobre uma coisa qualquer, não é? Quer dizer, aí na parte da biologia, e eu dediquei-me a fazer um trabalho sobre genética. Uhum. E sempre fui um aluno dedicado, sempre me esforcei muito em fazer as coisas bem feitas, e houve uma coisa que me apaixonou extraordinariamente quando comecei a pensar em genética, nesses tempos muito primários, que foi o trabalho do Mendel. Ok. O entusiasmo intelectual que me Das trouxe. ervilhas, das ervilhas, se bem me lembro. Exatamente, portanto, Das o ervilhas. Mendel, portanto, o Gregor Mendel era um monge católico, austríaco,
do século XIX, portanto, atravessou uma grande parte do século XIX, nasceu e morreu no século XIX, e era um homem que se dedicava, quer dizer, atualmente eu acho que a melhor descrição do que ele faria era um homem que se dedicava à botânica. Portanto, e uma das coisas que fez foi estudar a forma como se transmitiam entre gerações determinadas características de uma planta, que é a ervilha, não é? Portanto, em relação a diversas características. E Fez cruzamentos. por sorte, não é? Quer dizer, as descobertas mais extraordinárias na ciência às vezes acontecem por acaso, e uma das coisas que aconteceu também aqui foi que ele teve sorte em estar a estudar características que hoje em dia nós dizemos que se transmitem de forma mendeliana, portanto ficou com o nome dele. Okay? E é um tipo de genética. Quer dizer, na prática, agora, indo a uma definição mais teórica, ele, no fundo, o que descreveu, ele foi o primeiro a descrever a fundação matemática da transmissão genética de determinadas características. Portanto, ele, na altura, não sabia o que era o DNA, não sabia sequer aonde é que poderia estar esta informação, não é? Mas o que o Mendel diz é, eu consigo antecipar a probabilidade de surgirem determinadas características conhecendo as gerações anteriores a este cruzamento. Só que vai dar o dominante e o recessivo, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, e a descrição vem daí. Portanto, as probabilidades de aparecerem determinadas características faziam supor que haveria alguns elementos dominantes que assumiam a prioridade na transmissão entre gerações e outros elementos que nós atualmente chamamos recessivos, não é? Que aparecem mais raramente e quando vêm de ambos os lados do cruzamento. E depois isto normalmente faço aquela explicação pelos olhos castanhos e azuis. Sim, é um exemplo típico, não é? Exatamente. Portanto, o olho o gene que nos atribui a cor castanha dos olhos é dominante, o gene azul é recessivo, portanto, eu se tiver dois pais de olhos castanhos e eu tiver olhos azuis, significa que nas gerações anteriores aos meus pais, de um lado e do outro, houve gente com olhos azuis. Isto é uma explicação muito simplista, mas para alguém que tem alguns traços, digamos, obsessivos, perfeccionistas, que eu hoje consigo identificar em mim, isto é uma história belíssima, porque é a aplicação de uma matemática muito clara a uma realidade que é uma realidade muito concreta e biológica. Isso fascina-te. Isso fascinou-me de uma forma muito poderosa. As minhas opções a seguir, quando a seguir fui para o liceu e aquelas opções que se fazia, vai para letras, vai para ciências, vai para isto, vai para aquilo, e eu fui para ciências porque estava muito decidido em ser biólogo, em fazer ciência na área da biologia, e depois tive uma professora de biologia no Liceu Garcia da Horta, na altura não se chamava liceu, já não se chamava liceu, chamava-se Escola Secundária Garcia da Horta, que basicamente me convenceu que eu devia era ser médico, e depois se a biologia aparecesse mais para a frente, tudo bem. E eu, familiarmente, sou neto de 2 médicos, isso foi uma coisa que sempre fez algum sentido, e fez-me bastante sentido, mas não era assim uma opção imediata. E de facto, vim reencontrar a biologia depois de me ter formado em medicina. Bino, mas agora estou curioso, porque depois foste para a psiquiatria. E a psiquiatria, na minha cabeça, posso estar errado, mas é precisamente uma das áreas da medicina que muitas vezes assusta os alunos de medicina porque é aquela menos concreta, menos... Concordas com aquilo que estás a perceber? A psiquiatria tem como objeto de tratamento, avaliação, estudo, componentes muito pouco objetiváveis
Pois. que são produto da nossa biologia. Não é? Sendo pouco objetiváveis, são difíceis de estudar. Sendo difíceis de estudar, sabe-se pouco sobre elas, não é? Portanto, eu acho que é uma área que assusta pessoas com características mais obsessivas e perfeccionistas, como eu digo que identifica em mim, mas cada vez menos. E cada vez menos porque temos mais instrumentos para conseguir perceber melhor e, na verdade, a psiquiatria, na sua base, não direi teórica, mas empírica mais fundamental, tem elementos objetiváveis. Não é? Portanto, é verdade que o diagnóstico em psiquiatria tem muito que se lhe diga, não é? Quer dizer, é uma área onde nós continuamos a precisar de consensos para poder chegar a diagnósticos que o próximo consenso pode fazer desaparecer. Mas O DSM, que tem mudado muito ao tem longo. DSM, no ICD há definições que não são iguais às do DSM, e tudo isso é verdade. Mas também é verdade que há grandes entidades, em termos do diagnóstico, que fazem bastante sentido e que nós que têm vindo a mudar no detalhe, mas que no seu centro continuam a existir no âmbito da psiquiatria, continuam a criar necessidades e continuam a precisar de alguém que trate das pessoas que sofrem disso. Quer dizer, a esquizofrenia, a psicose, a mania, a perturbação obsessiva-compulsiva. É verdade que depois há muitas outras coisas em que nós temos mais dificuldade a chegar a consensos perenes, mas nestas, apesar de tudo, nós conseguimos aplicar uma certa postura, atitude científica e com algum grau de objetivação, mas não podemos ficar limitados por isso. Não podemos ficar limitados por isso. Sim, percebo, mas quer dizer, mas sobretudo agora estava a ouvir falar, mas isto hoje em dia também houve um grande salto também por causa da questão química, certo? A química teve aqui como é que eu ia por isso? Porque eu estava a ouvir falar e estava a pensar, portanto, um pouco nestas duas abordagens, uma mais química, uma mais psicoterapêutica, mais pronto. Eu sei perfeitamente, apesar de não sou médico, nem pouco mais ou menos, e estou muito mais ligado a outro tipo de abordagens, no entanto, reconheço que a química teve aqui um papel, absolutamente, nos últimos anos, teve aqui um papel absolutamente libertador, não é? No sentido de. Eu acho que a questão é sempre o que é que se está a querer dizer quando se fala de química e em que é que se está a falar quando se fala do impacto da química. Portanto, quando estamos a falar de impacto clínico Sim. em determinados grupos de doentes, foi profundamente libertador. Eu estava a pensar naquelas pessoas que tinham que ficar no Conde Ferreira e que eu já não tenho que estar no Conde Profundamente Ferreira. libertador. Quer dizer, eu que tenho 42 anos, não sei o que é um asilo. Pois. Eu na psiquiatria nunca, quer dizer, vi estruturas que já foram asilos, não é? Mas a conceptualização não existe. E não existe, em grande medida, porque se encontraram estratégias facilitadoras de permitir fazer regressar as pessoas às suas comunidades. Agora, do ponto de vista de perceber o que se está a passar, a química é um instrumento que é tão libertador como limitador, não é? Porque pensar no cérebro como uma sopa de químicos é profundamente redutor, não é? E acho que trouxe muitas clivagens do ponto de vista clínico e do ponto de vista de conhecimento científico, que eu acho que só nos últimos anos é que nos estamos a conseguir libertar dessas clivagens e perceber que Estamos todos uns dos outros. temos instrumentos distintos que nos vão permitir atuar sobre o mesmo tipo de fenómenos e, essencialmente, sobre o mesmo órgão. Claro. Não é?
precisamente, mas, e que é uma coisa, e também é sistémico, portanto, e não é só, quer dizer, e do sistémico do Não é sentido, só, e não é só cérebro, pois, é não isso, é? precisamente. Também é cérebro, mas não é só cérebro. E em última análise, quer dizer, para mim é trabalhando em cima de todos os equívocos em que a psiquiatria, a psicologia e a saúde mental evoluíram ao longo talvez da última metade do século XX, Uhum. é fácil de olhar para trás e dizer assim: "Pá, mas isto não faz sentido, esta divisão binária do que é uma coisa, do que é outra, é algo absolutamente sem sentido e se olharmos com um microscópio, podemos estar a olhar para a mesma coisa com que estamos a olhar a olho nu, sem perceber que é a mesma coisa. Sem perceber que estamos a olhar para o mesmo objeto, porque ele nos parece muito diferente. Portanto, os óculos que usamos têm grande impacto naquilo que estamos a ver e é preciso sempre ter capacidade de dar 2 passos atrás, ouvir as diferentes pessoas e integrar as coisas que vêm dos diferentes ramos do conhecimento com respeito. Pois, resumiste muito bem e eu concordo plenamente com aquilo que estás a dizer e resumiste muito bem precisamente aquilo que eu também penso. Eu estou a levar isto pelo caminho, nós já vamos voltar. Mas na verdade, se me permites interromper, Tu é que convidado. estás a levar isto para o caminho daquilo que eu identifiquei, se calhar com um bocadinho mais, de uma forma um bocadinho mais cerebral e menos intuitiva, como a minha segunda vacina do pensamento. Pronto, Eh, eu ia chegar lá, mas se quiseres vamos já por aí, porque eu ia dizer precisamente isto, nós podemos ir à segunda vacina, e temos que ir a tua proposta, e depois voltar àquilo que eu ia dizer. Eu estava a levar isto por causa do teu interesse pelos investigadores que estás a fazer agora com aquilo que eu chamo os cogumelos mágicos, que eu nunca sei dizer o nome técnico a disso, que é psilocibina. psilocibina, não consigo decorar isso, não sei lá porque é psilocibina, pronto. E sei que tu estás muito empenhado nisso, e já lá vamos. E por isso é que eu estava a levar nesse caminho, mas se quiseres ir à segunda e depois voltarmos aqui, está Se perfeito. calhar, se não te importares, vamos à segunda e depois, até porque a segunda nos vai trazer bons passos a este caminho. A segunda é muito mais recente e acho que é uma boa altura para falarmos sobre ela, porque se prende muito com aquela que foi a tua pergunta, quer dizer, como é que um tipo que quer ser biólogo e adora genética e fica apaixonado pelas bases matemáticas da transmissão de características mendelianas, como é que um tipo destes que vai para a medicina inicialmente não muito convencido, como é que acaba depois na área da medicina que parece mais distante disto? Em grande medida por acaso, não é? Quer dizer, a história tem muito que ver com algumas opções que eu fiz, umas foram muito dirigidas, quer dizer, muito pensadas, outras aconteceram um bocadinho por acaso, como tudo na nossa vida, não é? Mas a verdade é que eu, depois de acabar a medicina, acabei por decidir fazer o doutoramento, antes de me especializar, e fiz o doutoramento em neurociências. E, Não sabia. e acabei num laboratório de neurociências nos Estados Unidos, na Universidade de Duke. Fui muito convencido que quereria vir a ser neurologista, Ok. e fui para estudar um projeto de uma doença neurodegenerativa, que é a doença de Huntington, e depois cheguei lá e havia um estudante que me tinha roubado o projeto, havia outro estudante do laboratório que tinha ficado com aquele projeto. Roubado é um termo demasiado Sim, forte. claro, eu percebo. As coisas tinham acabado com uma distribuição distinta daquela que eu tinha antecipado. E eu fui para esse laboratório muito por influência de uma pessoa muito importante na minha vida, com quem trabalhei até há bem pouco tempo, que é o Rui Costa, que é um neurocientista, Neurocientista, que sim. esteve cá há muitos anos, agora está outra vez nos Estados Unidos, e que em vários passos da minha vida ele esteve lá a orientar-me, e o Rui estava nesse laboratório, na altura era pós-doc, e orientou-me um bocado para um outro projeto que estava a surgir, que era um projeto sobre depressão, sobre neurobiologia da depressão, que acabou por também não ser a área em que me doutorei, mas
que me levou a umas reuniões científicas no departamento de psiquiatria da Duke, na altura, umas coisas que me abriram os olhos para um tipo de psiquiatria que eu não tinha conhecido anteriormente, e tive indeciso até à véspera do dia em que escolhi a especialidade. Mas o mundo, os astros alinharam-se para este caminho e eu optei pela psiquiatria. Não me arrependo nada, adoro o que faço. Mas foi na psiquiatria que eu me comecei a deparar, quer dizer, não foi só na psiquiatria, como é óbvio, mas na psiquiatria de forma particularmente intensa, com as enormes limitações desta visão matemática quantitativa das realidades biológicas. Não é? Quer dizer, isso é extraordinariamente evidente no âmbito da psiquiatria, da psicologia, do comportamento, de outros... Daí que eu feito a pergunta atrás. De outros elementos da mente, das emoções, da cognição, etc. Mas há sempre uma postura que foi um bocadinho a postura que eu até toquei quando estávamos há pouco a conversar, que é, nós ainda não sabemos, mas havemos de lá chegar. Não é? Nós ainda não sabemos, mas vamos ter os instrumentos, agora já temos melhores instrumentos, e isso permite-nos ir conhecendo melhor. Mas há visões alternativas, há elementos que estão baseados numa variabilidade que é imprevisível. Quer dizer, há coisas às quais nós, com a matemática mais simples, não vamos chegar. E a complexidade da atividade clínica enquanto psiquiatra mostra-nos muito isso. Mas o momento em que eu me deparei de forma mais explícita, acho que é explícita, a palavra é essa, com uma realidade um bocadinho binária entre o que é a visão quantitativa, determinística, não é? E uma visão que não encaixa totalmente, mais humanista e menos determinista, mas muito importante para mim, naquilo que eu faço hoje em dia. Foi uma altura em que, eu já não me lembro em que ano é que isto foi, mas há uns anos atrás, por iniciativa de um estudante de doutoramento meu, convidaram para falar num evento da Universidade de Lisboa, que era um evento, o título do evento era 9 dias sobre cartas, e foi organizado por um conjunto de alunos da universidade, e o que eles pediam era pessoas de diversas origens, diversos backgrounds, um bocadinho próximo aos objetivos que eu acho que tu tens, e tinha um tema. Portanto, o tema aí era, fala-nos de uma carta que alguém tenha escrito a outra pessoa e que tem significado para si. E eu fiquei atrapalhado, como fiquei quando tu me convidaste, não é? Andei a investigar um bocadinho o assunto e encontrei uma carta, e foi, se me perguntares como é que encontraste esta carta, não faço a mais pequena das ideias. Honestamente, não faço a mais pequena das ideias. Mas encontrei uma carta escrita em janeiro de 1913, carta pequenina, escrita em janeiro de 1913 pelo Theodore Roosevelt, portanto, presidente dos Estados Unidos, a uma pessoa de quem eu não tinha ouvido falar até à data, que é o Charles Davenport. O Davenport era um homem, um teórico da eugenia e biólogo. E nós hoje em dia estamos perfeitamente, acho eu, até um pouquinho condicionados, se não estudarmos um bocadinho sobre o assunto, que foi o que eu tive que fazer na altura, a pensar na eugenia como uma coisa assim meia negra da história europeia, não é? Que surge ali por influência política. E o que eu me apercebi nesta altura é que a história não foi bem assim, não é? É que veio ao contrário. Quer dizer, que a eugenia foi um movimento científico e que o movimento político se colocou em cima da teoria que tinha sido produzida anteriormente, admito, de uma forma benévola, por pessoas que estavam a pensar na realidade biológica de uma forma que não era assim tão distante da forma como eu próprio pensaria.
de forma absolutamente determinística. E se me permitires, eu vou-te ler assim 3 ou 4 bocadinhos desta carta, só para tu perceberes É muito interessante, traz uma perspectiva completamente diferente da coisa, que eu acho muito, muito interessante. E se eu estou bem a entender, tu estás a dizer ao fim e ao cabo que, mais uma vez, é uma coisa que depois foi desviada completamente do seu objetivo inicial. Foi apropriada pela política e foi encaminhada. Não sei se foi desvia, não sei se não seria previsível à partida que isto poderia acontecer. A Aconteceu questão isso, é por esta. exemplo, aconteceu isso com a energia atómica, por exemplo. Claro. Então, e o que o Theodore Roosevelt escreve ao Davenport é, em linhas muito gerais, e não vou ler tudo, Dear Mr. Davenport, My dear Mr. Davenport, portanto há uma manifestação de carinho, não é? I'm greatly interested in the 2 memoirs you have sent me. They are instructive and from the standpoint of our country, very ominous. You say that these people are not themselves responsible, that it is society that is responsible. I agree with you if you mean, as I suppose you do, that society has no business to permit degenerates to reproduce their kind. E mais para a frente, it is really extraordinary that our people refuse to apply to human beings such elementary knowledge as every successful farmer is obliged to apply to his own stock breeding. E a última frase da carta é: We have no business to permit the perpetuation of citizens of the wrong type. Isso é dito por Roosevelt. Isto é dito pelo Theodore Roosevelt em 1913, mostra que as manchas na presidência americana não são apenas as que tivemos o desprazer de observar nos últimos 4 anos, e mostra que o contexto histórico era um contexto de um caldo científico que permitiu que surgissem ideias que sustentaram a realização de atrocidades que para nós hoje em dia são inimagináveis. São inimagináveis. E na verdade, isto ainda me tocou mais fundo quando percebi que o Davenport trabalhava na base de trabalhos de outros anteriores a eles, do Francis Galton, primo do Charles Darwin, e que posteriormente há um psiquiatra alemão, que é o Ernst Rudin, este muito pouco conhecido, mas que era um psiquiatra, um homem do estudo da eugenia, e que se dedicou na sua vida a tentar perceber a base genética da ocorrência de quadros psiquiátricos que na altura eram vistos de uma forma muito mais genérica do que atualmente, quer dizer, inclui a epilepsia, o alcoolismo, e que a uma certa altura engloba coisas que nós hoje nem sequer consideramos doenças, que consideramos opções, não é? Estudar isto de uma perspectiva biológica e genética, e com base no trabalho deste homem, constrói-se todo o fundamento teórico que foi utilizado para justificar a solução final utilizada com judeus, ciganos, homossexuais. Isto para mim foi profundamente aterrador. Que vacina, se eu estou a entender bem, que vacina. Como é que a ciência pode ser usada nesse sentido? Exatamente. E como é que, quer dizer, há várias formas de pensar nisto, não é? Pensar assim, o Ernst Rudin era um criminoso, era um tipo perverso e trabalhou isto do início. Mas, quer dizer, mas olhando um bocadinho para trás para a história, e por isso é que eu acho que agora vamos tocar um bocadinho naquilo que tu querias tocar, o Ernst Rudin foi discípulo do Emil Kraepelin. E o Emil Kraepelin é o grande fundador da psiquiatria descritiva alemã no século XIX. Aquilo que é ainda hoje a base
da nossa descrição psiquiátrica, ou da nossa descrição do estado mental e dos grandes síndromes da psiquiatria, está na base do trabalho do Emil Kraepelin. E o Emil Kraepelin, que foi quem fundou toda uma escola de estudo biológico da psiquiatria e das doenças psiquiátricas, em que se insere o Ernst Rudin, é contemporâneo do Sigmund Freud. Okay? Portanto, o Aliás, eu conheci o Kraepelin por coisas que li do Freud, quer dizer... Kraepelin e Freud, na prática, são pessoas que na altura estão a propor visões que são quase antagónicas da mesma realidade, não é? E eu, que no século XXI estou sentado na minha cadeira de neurocientista e psiquiatra, com toda a minha soberba de pensar, sabendo coisas sobre neurociência e sobre cérebro, eu acho que estas histórias do Freud não fazem sentido nenhum. Porquê é que o século XX viveu tão obcecado por umas ideias que eu tenho dificuldade em sequer compreender? E um psicanalista agora dirá que eu não compreendo porque não me permite compreender. Mas isso fica para outra conversa. Mas isto fez-me compreender. Não é? Isto fez-me compreender que a escola do Kraepelin, ou pelo menos uma parte da escola do Kraepelin, teve que desaparecer. Porque esteve implicada moralmente num capítulo absolutamente terrível da nossa história comum enquanto gente. Já percebi, mas deixa-me fazer-te uma pergunta que isto é mesmo uma pergunta de uma pessoa que não domina essas áreas, porque eu estou numa área completamente diferente. Uma das coisas que me fascinou no Freud foi precisamente o lado dinâmico do cérebro. E tanto quanto eu sei, ele lutou muito contra uma visão muito localizacionista do cérebro, que é do Kraepelin, pergunto eu, é? O Kraepelin eu não diria que seja localizacionista, ok? Mas eu diria muito mais... Eu associava mais até ao Galo, penso eu, mas não tenho a certeza, Franz Galo, mas não tenho a certeza, por isso é que eu estou a perguntar. O Kraepelin estava muito ligado a uma visão determinística baseada em alterações do sistema nervoso central. Okay? Portanto, olhar para a biologia do que estava a acontecer no cérebro com os instrumentos que existiam na altura, não é? E, na verdade, saiu daí, houve coisas que na prática saíram da psiquiatria por causa da escola do Kraepelin. Okay? O Alzheimer é um homem que estuda um conjunto de doentes que estavam nos asilos na altura, okay? que eram tratados no mesmo sítio onde eram tratadas as pessoas que nós diríamos hoje em dia com esquizofrenia, perturbação bipolar, depressão e etc. E o Alzheimer descreve a presença no cérebro, num grupo dessas pessoas, de um elemento biológico que lhe permite caracterizar aquele grupo, que é o que na altura foi chamada demência senil, não é? Contra a demência precoce, que era a designação para a esquizofrenia. E o que ficou neste grupo é, o Kraepelin o Alzheimer descobriu isto, nós agora vamos descobrir o resto. Nós agora vamos descobrir a imagem de microscópio da esquizofrenia. Nós vamos descobrir a molécula da perturbação bipolar. Okay? E continuando a estudar moléculas, cérebro, fisiologia, funcionamento do cérebro, eu acho que nós estamos claramente muito mais próximos de uma visão que é uma visão dinâmica. Não sei se é uma visão psicodinâmica nos termos teóricos em que a psicanálise e as teorias mais psicodinâmicas existem, ok? Portanto, não sei se há uma equivalência estrita entre uma coisa e a outra, mas claramente a evolução científica em que nós estamos inseridos, ela não terminou. Eu admito que esteja muito estaremos provavelmente muito no início. É uma das coisas que eu digo aos meus alunos, isto é uma conversa académica interminável e, portanto, claro. E o que é fascinante da ciência é que isto está permanentemente a transformar-se, a descobrirmos coisas novas, isto é uma conversa
que não acaba, quer dizer, e portanto, E a digamos visão, com isto. digamos, da neurociência de sistemas e mais avançada, hoje em dia, aplicando-a à psiquiatria e às perturbações mentais, é olhando para elas como perturbações do funcionamento de circuitos no cérebro, né? E essa perturbação, não é naturalmente algo estritamente estático. É algo que depende de uma série de coisas que influem sobre esse circuito, ok? E essas coisas incluem não só os determinantes daquela perturbação, mas outras coisas que nós podemos fazer para a tentar tratar. Nós podemos estar a utilizar medicação para tentar alterar alguns desses padrões. E nós E é aqui que entram os cogumelos mágicos. E é aqui que a psilocibina, que é a substância ativa dos Vá lá, eu cogumelos estou, mágicos, pronto, deixamos sempre eh, é mais fácil para mim. eh, eh, Sabes que poderá, ok, desculpa, é que eu estou a falar com alguns poderá vir a ter um relacionados. papel. Poderá Poderá? vir a ter um papel. E tem interesse agora mais pensando na forma como visões quase antagónicas tiveram às turras durante décadas. A psilocibina tem de algum modo permitido algum contacto, porque é algo que interessa a pessoas que têm uma visão psicodinâmica, ao mesmo tempo que interessa a pessoas que têm uma visão mais biológica. E Ok? interessa muito aos meus alunos, aviso-te já. E essa é uma das coisas, é um dos motivos pelos quais eu tenho que falar sobre isso com muito cuidado, não é? Claro, claro. Porque aquilo que me interessa a mim de que eu falo é sobre a utilidade desta substância como um instrumento terapêutico. E, e, Eu e sei, como, eu lembro e, que eu, como, e como neurocientista, interessa-me também tentar perceber de que forma é que isto funciona. Funcionando, de que forma é que funciona. pronto, eu sei que tu inclusive escreveste um prefácio para o livro do Paulin. Do Pronto, Michael Pollan, sim. sim, queres falar um pouco sobre isso? Queres falar um pouco sobre essa investigação dele? Agora que já que. Portanto, escrevi de facto o prefácio e que Por acaso, agora nós, pronto, ok, desculpa, eu tenho aqui um. quando vamos aos congressos, agora temos de fazer uma declaração de conflito de interesses. Portanto, eu escrevi o prefácio, mas não tenho conflito de interesses. Filo de forma graciosa e podem comprar a quantidade de livros que quiserem Ok, e eu fico igualmente rico ou igualmente pobre, depende claro, da perspectiva. sim. Portanto, mas o Pollan é um académico, um jornalista americano e é um homem com imenso sucesso em trazer assuntos complexos para o público em geral. Tem muita coisa escrita sobre uma área de interesse específico meu, do ponto de vista científico, que é a área da alimentação, e eu interesso muito sobre comportamento alimentar, e ele fala muito mais sobre questões de indústria alimentar. Por exemplo, tem um livro bestial sobre a importância do milho na modulação da indústria alimentar americana. Tem muita coisa escrita sobre isso, portanto é um homem que escreve muito bem, é muito fácil lê-lo, e a uma certa altura ele encaixa isto um bocadinho nessa literatura geral, porque ele, no fundo, fala sobre este efeito mental dos cogumelos, pensando nos cogumelos também como um alimento. Quer dizer, é algo que nós comemos Ok. ele tem escrito sempre muito, tanto escreveu sobre o café, escreveu sobre o milho, quer dizer, não estritamente nestes termos, mas traz-nos ideias, traz-nos formas de olhar novas para esta realidade, e a uma certa altura fala sobre os cogumelos, mas nos cogumelos depois há aqui toda uma área que está muito distante da alimentação e que ele aborda, que é, por um lado, a experiência, quer dizer, a experiência que nos é aberta pelo consumo desta substância, experiência que eu devo dizer, segundo o disclaimer, nunca tive. Portanto, optei, agora eu continuo a ter o meu quê de perfeccionista e obsessivo, não é? E, portanto, enquanto alguém que está... Freud iria adorar-te, mas ok. enquanto alguém que está a estudar o assunto, tento manter uma visão neutra
sobre o mesmo, não é? E acho que não conseguiria manter essa visão neutra se tivesse a experiência, não é? Hum, hum, e, mas o Pollan, no fundo, fala sobre isto nessa perspectiva da experiência. O Poller experimentou. Exatamente, ele fala sobre as suas próprias experiências, são mais do que uma, portanto fala sobre a sua visão subjetiva, e ele faz o mesmo em quase todos os livros. Por exemplo, no livro em que ele fala sobre o milho, ele fala sobre o trajeto de um vitelo que come milho e depois vai e é morto e fica em bifes, portanto, um vitelo que ele comprou. Okay? Portanto, ele aqui fala sobre as experiências dele em consumo de psicodélicos e depois introduz de uma forma que eu acho que é muito interessante e muito útil a história dos psicodélicos no âmbito da investigação e da saúde mental. Porque os psicodélicos, a psilocibina em particular, mas também o LSD, que são sintetizados, descobertos na primeira metade do século XX, a uma certa altura começam a ter um impacto muito grande na investigação e em particular na investigação em saúde mental, com a utilização em vários sítios do mundo, a utilização experimental destas substâncias com um intuito terapêutico, e a uma certa altura, de uma forma que parece resultar de uma mudança cultural nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, uma mudança cultural que na altura foi assumida como podendo ter alguma coisa a ver com o consumo geral destas substâncias. Não é? Nos anos 60, não é? Os movimentos mais de liberdade, de libertação, não é? E por outro lado, também relacionado com algumas práticas de investigação eventualmente questionáveis de algumas pessoas ligadas à área. O Timothy Leary é um deles, portanto, em que as substâncias eram utilizadas de forma menos cuidadosa, em que havia os estímulos ao consumo considerados mais perigosos. A uma certa altura, o governo americano, com Nixon, fecha-se sobre isto, classifica as substâncias como ilegais, não é? E fecha praticamente toda a investigação. E algo que parecia ser, em determinadas circunstâncias, possivelmente muito útil do ponto de vista terapêutico, desaparece. O final dos anos 90, início dos anos 2000, começa a trazer gente que esteve um bocadinho sempre a forçar a continuidade desta investigação com grande esforço, muito pouco financiamento, e começam a surgir os primeiros trabalhos científicos bem feitos e bem desenhados nesta área. Surgiram um na perturbação obsessiva compulsiva, outro na depressão em doentes com cancros terminais. E os resultados são promissores. Os dados são muito interessantes. Portanto, os primeiros estudos assim com maior número são publicados em 2016, 2 estudos paralelos, ambos em doentes com ansiedade e ou depressão em contextos oncológicos, não necessariamente de fim de vida, mas em contextos oncológicos, e o potencial transformador que isto tinha em pessoas para quem poderá ser difícil ter alternativas a oferecer, os estudos ainda metodologicamente com algumas dificuldades. Depois há um estudo inglês de um investigador que agora tem imenso sucesso na área, que é o Robin Carhart Harris, em Londres, que faz um estudo aberto, um estudo não controlado, em pessoas com depressão que não respondem à medicação, e depois começam a surgir começa a surgir estímulo, até estímulo financeiro, não é? Começa a surgir investimento para se conseguir estudar estas substâncias de forma que depois permita que o acesso a elas, com intuito terapêutico, possa ser mais democrático. E é aqui que vocês entram. E há uma companhia britânica que
com quem estamos a trabalhar, que está a organizar e a financiar um estudo multicêntrico, americano e europeu, no sentido de poder, a uma certa altura, recolher a evidência regulamentar suficiente que é precisa para qualquer medicamento. Claro, claro, Okay? claro. No sentido disto se verificar se é ou se não é eficaz, se é ou se não é seguro, e sendo eficaz e seguro, poder trazê-lo ao mercado para poder estar disponível como uma arma terapêutica. Albino, e dentro, se é possível avançar, com certeza escreves artigos sobre isso, como é óbvio, já é possível avançar alguma coisa das investigações que tu tens conduzido, em termos de... Portanto, este ensaio, que como disse está a decorrer em vários países, em vários centros pelo mundo fora, foi aprovado para ter início no nosso centro em Portugal, no belíssimo mês de que seguramente te recordas, de março de 2020. Extraordinário. Pronto, já percebi tudo. Okay? E depois disso houve um turbilhão de eventos e acontecimentos e reabrimos o nosso centro em fim de março, início de abril deste ano. O estudo, entretanto, já avançou, vamos incluir alguns doentes, não vamos incluir tantos como gostaríamos, mas, mas o processo da investigação de agentes terapêuticos farmacológicos é um processo que não é único, quer dizer, não é uma experiência, valida-se e vamos em frente. Portanto, há todo um programa de investigação, portanto, este estudo provavelmente irá terminar em breve, e vai haver outros a seguir para conseguir recolher informação suficiente para convencer quem nos regula, FDA nos Estados Unidos, Agência Europeia do Medicamento aqui, posteriormente Infarmed, dizer assim, isto vale a pena nós termos isto disponível para tratar isto ou aquilo. Precisamente, eu acho que voltamos nós à conversa académica que está neste momento a produzir-se. Isso. E é um processo que causa alguma angústia, não é? Porque são hipóteses de trabalho, podem ser... Este ensaio é um ensaio para uma condição concreta que é a perturbação depressiva ou a depressão resistente ao tratamento. Portanto, são pessoas que têm depressão, a quem nós damos um antidepressivo, segundo antidepressivo e continuam sem responder. E em que a expectativa de resposta com mais medicação, com outra medicação, é cada vez mais baixa. Okay? Portanto, são doentes difíceis para quem nós não temos uma enorme panóplia de alternativas. Portanto, nós, e como é óbvio, a evidência que temos até ao momento é sugestiva que isto é útil, não é? E, portanto, nós percebermos que estamos a entrar num caminho que vai demorar anos até nós podermos prescrever isto livremente, quando nos chega um doente que precisa disto, e a mim chegam doentes que precisam disto, ou não é disto, que precisam de uma solução para o seu problema, todas as semanas, causa alguma angústia. Claro, e é por isso que até se está a regressar, por exemplo, a terapias mais ligadas àquilo que se chama os eletrochoques, que também tem uma carga muito... O uso primário da eletroconvulsivoterapia é exatamente nesta circunstância, nesta condição. Agora, eu próprio tenho formação, trabalhei em eletroconvulsivoterapia enquanto estive no Hospital Egas Muniz, aqui em Lisboa, e é uma das soluções que nós temos para oferecer. E só que é uma solução que tem uma série de limitações, não é? Tem uma série de limitações, começando pela vontade que alguém pode ter de fazer esse tratamento, não é? Isso leva, eu percebo isso muito bem, isso leva-me ao segundo livro, com o qual vamos acabar, provavelmente, já vai longa a conversa, que foi um prefácio que também escreveste, e que também está relacionado com precisamente este tipo de doentes que têm situações muito complicadas, em que uma série de antidepressivos não atuam de todo, que está ligado com o trauma, não é? Pronto. E presumo que agora começo a perceber melhor como é que também encaixa aqui o prefácio deste segundo livro. Pois eu continuo sem perceber inteiramente. Eu, na altura o convite para escrever cada um destes prefácios veio um bocadinho um a seguir ao outro. E eu até disse em brincadeira cá em casa, deve haver uma lista qualquer de prefaciadores que fazem isto de borla. Vamos lá tentar este, olha, vai ser
porque Manda esses dois. Manda esses dois para ele. Veio um e são de editoras diferentes, gente diferente. Disse, pá, eu devo estar aí numa lista qualquer. Mas filo como tu gostas, até porque não será essa a tua experiência, porque o teu trabalho académico implica ler muitas coisas que não sejam especializadas. O meu trabalho académico inunda-me de literatura técnica e especializada e deixa-me muito pouco tempo para ler outras coisas que eu gostaria de ler e, portanto, quando me convidam para escrever um prefácio, eu fico todo contente porque já sei que vou ter que ler um livro, não é? E isso dá-me imenso gozo. E este segundo livro é um livro de um psiquiatra americano, que é o Bessel, americano não, um psiquiatra que trabalha nos Estados Unidos, eu penso que ele é de origem holandesa, que é o Bessel van der Kolk, e que é um homem que trabalha não só em pessoas que têm condições associadas ao trauma, a perturbação de stress pós-traumática é a paradigmática, mas que no fundo desenvolve neste livro eu estou a meses de o ter lido, portanto vou dizer o que me ficou aqui o que está aqui à tona do meu subconsciente. A primeira é que o trauma é um fator etiológico muito mais pervasivo do que seria de fazer crer pela existência de um capítulo específico de perturbações associadas ao trauma nos compêndios de classificação. Portanto, no fundo, o que ele diz é, o trauma, se nós procurarmos adequadamente, o trauma está presente em muitos doentes que não têm diagnósticos relacionados com o trauma. Isso é obviamente uma questão, em última análise, quase impossível de resolver, não é? Porque nós todos temos traumas. E o facto de termos, agora sorriste, foi o Lembrei-me logo de uma série deles. Foi o psicanalista dentro de ti a rir-se. Portanto, nós quando temos uma doença, obviamente vamos valorizar traumas passados de uma forma diferente do que se não tivermos. Mas adiante. Mas esta é uma hipótese que ele coloca e acho que é uma hipótese razoável. E depois desenvolve um outro assunto, que é um assunto que me interessa também muito particularmente, que é a importância da corporização das emoções associadas. Portanto, a importância do corpo na expressão mental das consequências patológicas do trauma. Não é? E isso é algo que me interessa de forma muito particular. Fico na dúvida se terá sido por isso que me convidaram ou não, porque a área mais importante de investigação que eu tenho não é a psilocibina, os cogumelos mágicos, é o comportamento alimentar. Portanto, foi nisso que eu me doutorei, é nisso que eu tenho o financiamento mais importante no meu laboratório, e que é uma área onde explicitamente nós estudamos de forma específica a forma como o impacto dos alimentos no organismo, portanto, não propriamente o olfato, ou o sabor, ou, aquilo, ou a avaliação visual, mas aquilo que acontece depois de nós engolirmos, aquilo que acontece ao nosso corpo depois de nós engolirmos, como é que isto participa na nossa avaliação daquele alimento e nas nossas respostas comportamentais da próxima vez que o tivermos à frente. Eu estava a falar e estava a pensar na francesinha do Porto, portanto, agora como é que... Por exemplo, a ideia aqui será que quando tu vês uma francesinha e sentes o cheiro e reconheces, esta é a francesinha daquele sítio que é o sítio onde eu costumo ir. Não vamos fazer publicidade, ok. Eu não fiz. Eu também não estou. Café Podemos fazer da Galiza porque acho que infelizmente fechou. Esta já fechou. Não era das melhores, mas por exemplo, e portanto a ideia que está subjacente é que e agora vou novamente apelar ao psicanalista que há em ti, de uma forma que não é explícita, essas emoções e esses comportamentos que essa experiência provoca em ti e que te leva a querer comer a francesinha, inclui as memórias que o teu corpo tem
Ok. daquilo que lhe aconteceu da última vez que comeste aquilo. Fizeste lembrar também o Marcel Proust e a famosa bolacha da menina que comia a bolacha e todas aquelas associações famosas. Ok, ok. Continua. Pronto, precisamente. Isso, aliás, eu estava até a ouvir falar e também, eu não sei se encaixa aqui ou não, mas penso que sim, a ideia também de marcadores somáticos. Não sei. Se não quer ir por aí, se calhar, não. Tudo a base. Não. Acho que essa nós, numa área com a complexidade com aquela com que estamos a falar, muitas vezes temos uma série de palavras Ok, esquece. para designar a mesma coisa, mas que depois têm uma construção teórica ligeiramente Ok, diferente. ok, eu percebo isso muito bem, eu percebo isso muito bem. Mas, portanto, é evidente, portanto, eu vou buscar todas essas memórias que estão no corpo, Portanto, digamos. a ideia aqui é que, e isto foi nós estudamos isto principalmente em modelo animal, agora começamos a ter algumas coisas em pessoas, estudos feitos em pessoas. eh, em, há alguma coisa que acontece ao teu organismo Ok, quando tu, por exemplo, isso é a nossa área específica de estudo, quando tu ingeres açúcar. Ok? E essa coisa que acontece ao teu organismo é representada no cérebro. ok. Ok? E essa representação vai dizer isto tem valor. Isto é algo que eu quero voltar a ter. Eu quero voltar a experimentar isto. Está associado ao prazer também. Exatamente. É exatamente isso que nós estudamos. Ok. E, portanto, em momentos futuros em que tu tens contacto explícito com os marcadores que te dizem aquilo se calhar está ali, aquela francesinha se calhar tem aquela coisa que anteriormente me fez bem. E eu vou procurá-la, mas vou procurá-la não é por ter feito este raciocínio explicitamente na minha cabeça. Claro, 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 é uma coisa inconsciente. É porque foi criado um elemento que me atribui valor. Um circuito. Sim, e na verdade, há um trabalho que nós ainda não publicamos, se a estudante de doutoramento que escreveu este trabalho me ouvir a seguir vai-me telefonar a insultar-me, porque está na minha secretária para eu ler já há algum tempo. Mas temos um trabalho com pessoas. Nós não podemos perguntar aos ratos o que é que eles Claro. pensam, não é? Eles simplesmente olhamos para o comportamento deles, mas nas pessoas podemos perguntar. E aquilo foi muito curioso quando fizemos esta experiência com pessoas, é que nós perguntamos e eles não sabiam dizer qual é que gostavam mais, se era o que tinha mais calorias ou menos calorias. Portanto, as pessoas não nos sabiam explicitamente dizer qual é que era melhor, mas o seu comportamento revelava que sabiam qual era. Quando escolhiam, Isto não tinha a ver com calorias, tinha a ver com prazer, tinha a ver com. o que eu estou a dizer é, não vale a pena estar-te a explicar toda a circunstância da Sim, experiência, que seria muito complexo, sim. mas depois de um processo de condicionamento, Ok, ok, há uma escolha por algo que foi associado à presença de calorias no passado, ok. portanto, o comportamento revela a escolha, mas a pergunta vai ao explícito, não é? O comportamento não é necessariamente explícito. Eu posso criar uma história para porque é que fiz esse comportamento, não é? Mas quando eu pergunto qual é que gosta mais, não consigo diferenciar as duas. Quando eu olho para o comportamento, a que anteriormente teve calorias é a que é mais escolhida. Mas tem a ver com as calorias, então, e não propriamente com o prazer. Isso é a manipulação que nós fazemos. Mas o que está por trás, aquilo que é assumido é estas escolhas têm alguma coisa a ver também com experiências relacionadas com prazer que a Sim, pessoa teve anteriormente. E na prática, depois há uma série de outras coisas que não vale a pena estarmos a sim. discutir, relacionadas com dopamina, a ativação da dopamina no sistema nervoso central, nomeadamente nos gânglios da base, ou a libertação de dopamina nos gânglios da base, Ok. e a forma como estimulação nervosa que acontece nas nossas vísceras vai levar a libertação de dopamina que acontece no nosso cérebro e vai nos marcar comportamentos para serem repetidos no futuro. A hipótese original era que as pessoas Então falsificou. distinguissem explicitamente. Pois. Ok? E eu coloquei o segundo elemento, que é vamos também medir quanto é que eles consomem, para, quase como uma segurança. Ok? Portanto, a expectativa que eu tinha
era que a diferença existisse na resposta à pergunta: qual é que custa mais? E não saiu. Saiu na medição da quantidade de consumo de um e do outro. Isso é que é interessante e por isso é que se faz ciência, precisamente. Claro, Que é para sair do senso comum e precisamente ir para além daquilo exatamente, que é manifesto, claro. Pronto. exatamente, E, exatamente. e é muito importante também falarmos disso e sobretudo que mostres que a hipótese à cabeça era uma coisa e o resultado foi outra. Ou Claro. seja, a hipótese foi falsificada Isso, isso, e o isso. resultado foi outro. Isso é muito importante para as pessoas perceberem o que é ciência, sobretudo nos dias de hoje, em que há tanta confusão. E levanta novas hipóteses que Claro. depois levam a novos estudos e por aí fora. E é isso que se faz, e é isso que se faz na ciência, e isso também foi uma das razões que eu te quis, que me fez convidar-te, neste período tão controverso e tão conturbado, em que toda a gente tem opinião, e portanto e estamos no campo do achismo, e toda a gente acha que pode dizer o que lhe apetecer e que vale tanto como a ciência, e sei lá mais o quê, e que a conversa de café está ao nível da ciência, e também foi isso uma das razões que me fez convidar-te, precisamente porque queria ter aqui um contributo de alguém que está neste campo e que pudesse falar da forma como tu falaste e explicar como é que se faz ciência e da tua área, neste caso concreto. Albino, foi um prazer Então enorme. permites-me só fazer uma Claro. última coisa então. Como homem de ciência e num programa que se chama Vacinas do Pensamento, vacinem-se. Muito obrigado e não digo mais nada porque acho que é preciso. Acho perfeito, sobretudo nesta altura, Exatamente. com tantos negacionistas, não é? Pronto. Vacinem-se de todas as maneiras.